Notícias, entrevistas, esporte, prestação de serviço. Você ouve Estadão no ar. Rádio Estadão, falando em saúde. Falando em saúde deste sábado, recebendo aqui no estúdio o Dr. Maurício de Moraes. Ele é ortopedista e traumatologista do Hospital Lefort. Vamos falar aí de queda de idosos, né, que são frequentes, muito frequentes na terceira idade. Tudo bem, doutor? Bom dia. Muito obrigada pela presença. Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite e a possibilidade de orientar as pessoas. Doutor, por que o risco de quedas aumenta tanto com a idade? Hoje, com o envelhecimento da população, e a gente sabe que a partir da 7ª década, então acima dos 60, 65 anos, as pessoas já começam a ter uma certa alteração de cognição, diminuição da velocidade para marcha, começam a andar às vezes um pouquinho com as pernas um pouco mais abertas, até para ampliar a base da marcha, e isso possibilita, associado a outras doenças, como muitos idosos têm pressão alta, têm cardiopatia, às vezes diminui um pouquinho o fluxo cerebral e as pessoas têm uma dificuldade maior para a marcha. Essa dificuldade maior para a marcha e essa dificuldade para se locomover é geradora, uma fonte geradora de possíveis quedas. E a partir de qual idade essas alterações no organismo, no corpo, começam a aparecer, doutor? A Organização Mundial da Saúde, ela considera idoso as pessoas acima dos 65 anos de idade. Hoje esse conceito mudou um pouco e a gente acaba aceitando mais a idade biológica do que cronológica, mas a gente pode tomar como base a 7ª década de vida. Então, a partir dos 65, que a gente já está na 7ª década, já começa a ter um grau de atrofia cerebral, perda de massa muscular, limitações articulares por artroses e outras doenças osteomusculares, e isso começa a dar limitação. É dentro de casa que ocorre o maior número de quedas, doutor? A gente tem dados estatísticos que hoje as quedas acontecem mais fora, né? De um modo geral, no número absoluto, os idosos caem muito fora, então nas calçadas, andando na rua, em ambientes externos. Por quê? Porque o ambiente interno para o idoso é mais conhecido dele. A residência, ele tem menos dificuldade para se locomover. Mas a gente tem que tomar muitas medidas no sentido de prevenção dentro da residência, né? Que a gente pode abordar também. Doutor, devem ser inúmeras, né, as consequências de uma queda de idoso. Quais o senhor poderia destacar? Uma questão que não é só nossa, mas uma questão mundial, e na década entre 2000 e 2010, esses acidentes e essas fraturas foi tema da Academia Americana de Ortopedia, que foi a década da osteopenia, osteoporose e fraturas em idosos. A gente percebe que de cada idoso que cai e sofre uma fratura, um exemplo na minha especialidade, a fratura ao redor do quadril, a chance de ele evoluir com uma complicação e até a óbito de mortalidade quase chega a 10%, que é um dado muito alto, né? E depois o tratamento, né, a recuperação pode ser longa também, né, doutor? Exato, porque o idoso, depois da fratura e na recuperação, ele acaba desenvolvendo um pouco de, a gente chama de medo, que é a síndrome de poder cair novamente. Então a gente comenta no nosso meio e brinca, às vezes, que o idoso precisa reaprender a andar, porque ele desenvolve um medo, um receio, uma dificuldade, encurta o passo, não quer sair de casa, e isso é perigoso, né? E como é que o idoso pode reaprender a andar, doutor? É muito importante que o principal fator, principalmente nessas fraturas ao redor do quadril que limitam a marcha, a gente tem que colocar o idoso sentado. Se a gente não recupera isso, não estabiliza isso de imediato, você vai deixar o idoso deitado, o idoso já tem uma dificuldade respiratória, então ele pode desenvolver uma pneumonia. Então o principal é assistência rápida, quando precisar de cirurgia rápida, e em casa, seja onde for, reabilitação, poder ter um cuidado para colocá-lo o mais breve possível em pé e retornar às suas atividades prévias. Doutora, a gente conversava aqui durante o break que durante essa semana eu passei por uma situação como essa, né? Eu presenciei a queda de um idoso da minha família e no momento dessa queda, né, dessa idosa que tem quase 90 anos,
a gente não sabia o que fazer, se levantava, como lidar com a queda naquele momento, quais são os procedimentos corretos, né, para você prestar ajuda naquele momento ao idoso. O que a gente deve fazer nesse momento da queda, com o idoso já no chão? O principal é só conforto na posição que está. A gente não deve removê-lo. Nós temos 2 serviços que são integrados, que é o SAMU e o serviço de bombeiros, o resgate, que devem ser acionados, né? A única coisa que a gente deve fazer primeiro, perceber se esse idoso ou idosa está respirando, se está conseguindo conversar e dar conforto na mesma posição. Nunca tentar colocar ele em outra posição, se ele caiu de lado, colocá-lo de barriga para cima, se percebe que a perna está um pouquinho curta ou torta para um lado, puxar, a gente não deve mexer, a gente deve chamar o serviço que faça isso. Não deve remover de maneira alguma, doutor, nem se o idoso aparentemente estiver bem? Não, se estiver bem, com capacidade de levantar e de sentar, ok, mas se a gente perceber que ele não tem condição nenhuma de apoiar-se ou de levantar, a gente não deve remover enquanto não chegar o serviço adequado. Há também as fraturas de fêmur, né, doutor? São muito comuns. São muito comuns, né? No idoso, a gente tem as fraturas da região, a gente chama proximal do fêmur. Essa região é próxima do encaixe do quadril. Com o passar dos anos, o idoso perde massa óssea, que também é uma doença silenciosa e que a gente deve ter muita atenção, que é a osteoporose. Então, às vezes, a pessoa quebra e cai, e não cai e quebra. O osso está tão fraquinho que no movimento de rodar, um pisão em falso, como a gente estava conversando aqui também na hora do break, determinados calçados, que evitar sandália de dedo, essas coisas todas, porque a pessoa roda sobre a perna, na verdade ela quebra e ela cai, né? E essas fraturas são associadas a um índice muito alto de complicações. Porque com o envelhecimento também há uma redução na absorção de cálcio, né, doutor? Exato. Então, o que acontece? A gente tem que, com a idade, o cálcio acaba, se for resumir, ele acaba saindo do osso. E o que a gente tem que ter é que ele volte a ir ao osso. Então, existem esses remédios hoje, e uma família deles a gente chama de bisfosfonados, é um nome meio estranho, mas é um remédio que ajuda a fazer voltar o osso, o cálcio para o osso, porque o idoso já não consegue só com alimentação ou com suplemento que isso aconteça. Então, a osteopenia, a osteoporose deve ser tratada, seja pelo ortopedista, seja pelo geriatra, mas é uma doença silenciosa, ela não dói. Então, muitas vezes a pessoa vai ter a fratura, o evento fratura, e não tinha nem ideia que já tinha uma osteoporose avançada. Então são remédios bisfosfonados, doutor? O nome é a família dos bisfosfonados. Então existe, o nome da droga é alendronato, outra chama-se risedronato. Então, para cada situação a gente acaba adaptando um desses remédios. Hoje isso está tão bem avançado e estudado que essas medicações podem ser tomadas às vezes uma vez ao mês só, facilitando para o idoso. O idoso já tem às vezes pressão alta, problema cardiológico, diabetes, toma 3, 4, 5, 6 remédios numa manhã, por exemplo. Então, esses medicamentos já evoluíram para uma 3ª, 4ª geração, que é possível tomar uma vez ao mês. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Maurício de Moraes. Ele é ortopedista e traumatologista do Hospital Lefort. Estamos falando aqui de queda de idosos, né? Tão frequentes aí durante a terceira idade. Ouvinte que quiser participar, mandando sua pergunta, o seu comentário, você pode participar através do seu celular, 50093, digite a palavra Estadão antes da sua mensagem, ao custo de 31 centavos mais os impostos. A gente já tem um post lá no Facebook para você participar também. É só acessar facebook.com/Rádio Estadão, deixar sua pergunta no post. Eu tô ligado aqui nas redes sociais, você participa, a gente continua com Falando em Saúde até às 10 horas da manhã. Doutor, algumas doenças também potencializam o risco de acidentes com idosos? De queda, sim. Então, a gente tem, por exemplo, como a gente disse, a pressão alta e algumas outras doenças cardiológicas, elas podem aumentar o risco de pequenos acidentes vasculares cerebrais. Então, as pessoas estão muito acostumadas a ouvir do AVC ou o derrame, aquele que a pessoa perde a fala, perde o movimento, mas existem também os micro-AVCs. Esses acidentes, então, são pequenos
pedacinhos, pequenos coágulos que entopem às vezes pequenos vasos no cérebro, e isso pode dar algumas crises como ausências. Então a pessoa às vezes tem um mal súbito, não sabe por quê, e quando vai ver já está no chão. Então essas doenças associadas devem ser muito bem tratadas, porque num mal súbito desse, que um desses vasinhos no cérebro deu uma entupida transitória, a gente chama isso de AVC transitório, a pessoa cai, e caindo ela tem essa fratura, e isso agrava o quadro do idoso, né? E não teria outra forma de prevenção a não ser o controle da hipertensão, da pressão arterial, doutor? Isso, nesses casos, quando existe uma outra doença que está propiciando algumas crises de ausência ou até de quedas por desmaios, eu acho que o mais importante é a gente tratar a hipertensão. As pessoas diabéticas também podem ter quedas por hipoglicemia, então a pessoa é diabética, então ela tem um aumento da glicemia, mas toma às vezes a insulina, e às vezes toma em jejum, não toma o café da manhã no horário correto, cai o índice de açúcar, também pode cair, né? Agora, eu acho que mais importante até do que isso é a gente pensar na prevenção do ambiente que a pessoa mora, né? Do idoso, se tem acompanhante, se não tem, acho que isso é muito importante. A labirintite também pode ser um dos fatores, doutor? Também a labirintite altera a capacidade da marcha, gera tontura, alteração para caminhar e pode gerar queda. Também é um fator importante a ser pesquisado e tratado. Doutor, chega a participação por meio do SMS da ouvinte Lara. Ela pergunta: deformidades nos pés, unhas grandes, joanetes, também são perigosos para os idosos? Para queda... Normalmente não. Essas deformidades elas causam dor. A dor acaba não sendo um motivo de queda. As deformidades que acabam limitando e podendo gerar queda, por exemplo, se a gente tem uma destruição articular do quadril, que a gente chama de artrose, já diminui a capacidade de andar do idoso. Se a gente tem uma artrose no joelho, também diminui a capacidade de andar. E isso pode sim gerar quedas. Doutor, nos idosos também a diminuição dos sentidos, né? Da audição, da visão, também facilitam a queda dentro de casa? Facilita também. Então, a visão é fundamental. A gente tem um índice muito alto de catarata em idosos, que é a própria degeneração. E às vezes a pessoa perde a sensação de profundidade. Então, pequenas elevações, isso é uma coisa que a gente orienta. Aquela elevação que tem às vezes... de próximo ao vaso sanitário para dentro do box. Então, a gente tenta ter plano. Por quê? Porque às vezes o idoso, com essa diminuição de marcha pela idade, diminuição da capacidade de visão e da percepção da profundidade, tropeça, às vezes, em degraus de 3, 4, 5 centímetros e cai. Existe alguma medicação, doutor, que ajuda a prevenir quedas ou não? Na verdade, a gente precisa, como é uma coisa multifatorial, quando a gente diz multifatorial, tem várias coisas associadas. Então, a gente tem que pesquisar essas causas. Se a gente tem causas orgânicas que podem fazer a pessoa ter maior chance de queda, a gente tem que tratá-las uma por uma, né? Doutor, muitos idosos também têm dificuldades para dormir, né? Tomam calmantes, enfim, alguma medicação que seja indutora do sono. Isso também é um fator? Também é um fator. Algumas medicações, elas, além da pessoa ter dificuldade para andar por essas medicações, a gente tem que pensar que o idoso, principalmente nessa época que a gente está agora, a época do inverno, acaba tendo uma diminuição do controle miccional de urina e fezes e acaba indo mais ao banheiro. Então a gente imagina uma situação que já toma alguma medicação, às vezes, que dá uma alteração para caminhar. Vai 2 ou 3 vezes ao banheiro durante a madrugada. Muitos idosos moram com filhos, com parentes, não querem incomodar ninguém, não acendem nem a luz. E você pega a soma de tudo isso com um ambiente que não é propício, que tenha um tapete que escorrega, que tenha um degrau no meio do caminho. Isso tudo, esse conjunto, essa soma de fatores negativos, é um grande gerador de queda. Quando o idoso, por exemplo, doutor, vai visitar um parente, um amigo, sai do ambiente que ele está acostumado, né, a andar, a caminhar, isso também representa um perigo iminente de queda? Aumenta o risco, com certeza. Foi o que a gente comentou, né? O idoso cai muito fora do ambiente dele, então cai no mercado, cai nas calçadas, que infelizmente não ajudam muito aqui em São Paulo,
E ele indo para uma casa de uma filha, um exemplo, passar uma temporada, ele não está tão habituado, ele acorda no meio da noite, com sono, a medicação deixa ele perde um pouquinho a percepção, a chance é maior de queda, realmente. Os andadores e bengalas são indicados, doutor? Quando a pessoa começa a ter uma limitação de marcha, dificuldade para andar, eu acho que a bengala é uma grande indicação. A gente, infelizmente, aqui na Europa, isso é mais aceito, porque as pessoas têm um histórico de viver mais, mas aqui, nós latinos, aqui no Brasil, a gente tem uma restrição muito grande a usar a bengala. Quando eu indico para uma senhora de 70, 75 anos que tem dificuldade de marcha, usar uma bengala para evitar de queda, a primeira coisa que a gente escuta: doutor, você está achando que eu estou velha e não consigo mais andar? Então, é uma coisa que a gente tem que insistir, porque eu diria que uma bengalinha bem indicada previne uma queda que pode levar até a morte, né? Porque tem idosos também que não aceitam a chegada da idade, né, doutor? Exato, não aceitam e muito menos a bengala. Quando a gente fala isso, é um risco de tomar uma bengalada, né? Doutor, a ouvinte Ana Cláudia, ela participa aqui por meio do SMS. Ela diz que está chegando à meia-idade e pergunta o que ela pode fazer para chegar durante a fase idosa dela mais forte, né, para evitar as quedas. Então, vamos falar de duas coisas que são importantes. Uma é do ponto de vista biológico. A gente tem que lembrar que a genética, ela é fundamental, né? Pessoas que têm avós, bisavós, mães que viveram até 80, 90 anos bem, a carga genética nos protege e nos ajuda. A segunda coisa, eu sou um amante do esporte e como ortopedista eu indico para todos os pacientes, as pessoas têm que se movimentar, o corpo nasceu para se movimentar. Então, hoje a gente indica muito musculação para a meia-idade, a partir dos 30 anos a gente perde massa muscular, e a gente perdendo massa muscular, o músculo que aciona as articulações, a gente começa a perder a capacidade de se locomover rápido. E isso no idoso é muito elevado. Um idoso de 70, 75 anos que não pratica esporte tem, em média, 50% a 60% menos músculo do que ele tinha com 20, 25 anos. Se a gente pensar que o músculo que move a articulação, a capacidade dele de responder a um terreno irregular, a parar rapidamente numa rua, acelerar numa rua, acaba diminuindo e isso pode gerar queda. Então, eu vejo o esporte com uma orientação um dos grandes meios para a gente prevenir essa perda de massa muscular e ter esse futuro melhor. Doutor, falando em esporte, quais são as atividades físicas que o idoso pode praticar para prevenir quedas? Então, fortalecer a musculatura, o princípio é fortalecer a musculatura e ter uma marcha boa. Para isso, a gente tem algumas atividades que ajudam. Existe uma coisa que a gente perde um pouquinho com o tempo, é um nome meio complicado também, que chama propriocepção. Propriocepção é a capacidade da gente estar andando e ter ondulações no chão e a gente não precisar ficar toda hora olhando para o chão. O nosso corpo adapta. O idoso perde isso. Então, a hidroginástica, a caminhada, a musculação com baixo peso, as atividades lúdicas em conjunto, alongamentos, tudo isso ajuda muito o idoso. Doutora, a ouvinte Beth participa aqui por meio do SMS. Ela pergunta se pode haver relação entre Parkinson e o maior risco de quedas. Com certeza. Parkinson é uma doença neurológica que tem movimentos involuntários. Se a pessoa tem uma fase que tem muito espasmo, que são aqueles movimentos involuntários, ela começa a ter dificuldade para a marcha, porque você imagina que se você tem várias contrações, movimentos que você não pensa para fazer, eles são involuntários. Quando você vai iniciar a sua marcha e tem esses movimentos involuntários, pode propiciar a queda. Outra coisa é que as medicações que a gente usa, que os neurologistas, psiquiatras, enfim, dão para ajudar na diminuição do sintoma do Parkinson, lentifica a marcha, deixa a pessoa mais lenta, porque o remédio tem o intuito de diminuir esses movimentos involuntários, mas deixa a pessoa um pouquinho mais lenta. Então, isso também propicia aumento do risco de queda. Doutor, ouvinte aqui participa no Facebook, ele diz que tem 38 anos, não é obeso e diz que no raio-x foi diagnosticado, numa linguagem popular, desvio e desgaste lombar. Aí o ouvinte diz que o ortopedista disse que isso é normal, esse desvio e desgaste lombar.
Ele pergunta, procede essa informação? O que eu posso fazer para melhorar o quadro? É o Fábio, que participa aqui no Facebook. Fábio, então, 38 anos, infelizmente a gente degenera a partir dos 29, 30 anos, não tem jeito. O ser humano, ele ainda não se adaptou para andar em duas pernas ou duas patas, como eu brinco, então a coluna acaba sofrendo demais. É muito comum numa população normal a gente ter desvios da coluna. E o desgaste nada mais é do que o esqueleto cansando. É como um carro, é como a casa da gente. Então, duas coisas a gente tem que lembrar. Primeiro que a nossa carga genética vai dizer se a gente desgasta mais rápido ou menos rápido determinadas articulações. Mas que todos vão desgastar, todos vão desgastar. O que a gente deve fazer? Mais uma vez vou insistir. Ter uma vida regrada, não ser obeso, praticar atividades físicas. Por quê? Porque uma musculatura firme ajuda a dar sustentação numa articulação que está se desgastando com o tempo. Mais uma participação aqui pelo facebook.com/Rádio Estadão, doutor, é da Patrícia Rauschid. Ela diz que tem 47 anos, corre, faz musculação, se alimenta bem, diz aqui que é da geração saúde. Só que mesmo assim ela teve diagnóstico de osteopenia há poucas semanas. Ela pergunta se é possível reverter esse diagnóstico ou se ela vai ter um futuro trágico. Não. Eu acho que está no caminho certo. Ela faz exatamente tudo que deve ser feito para manter uma boa massa óssea. Só que, mais uma vez, eu vou insistir, existe uma coisa que é a nossa carga genética. Então, a osteopenia e a osteoporose, elas são doenças que têm uma ligação muito grande com uma carga genética. Então, se a mãe tem, a tia, a avó, invariavelmente essa pessoa terá. Agora, uma pessoa que já tem a carga genética para a osteopenia, que é uma forma, entre aspas, mais branda do que a osteoporose, se a gente for traduzir o que quer dizer osteopenia, é perda de osso. A porose, você já perdeu o osso e o osso está mais fraco, ele está mais porótico. Então, é manter essa atividade física, é procurar ou um ortopedista ou um ginecologista, que são as pessoas que acabam seguindo esse tipo de problema. Existe esse exame, como ela comentou, que é a densitometria, que vai mostrar se tem só uma perda pequena, entre aspas, que é a osteopenia, ou uma maior osteoporose, e muitas vezes ela vai precisar ter associada medicação. As mulheres têm mais isso do que os homens. Por quê? Porque o hormônio masculino, entre aspas, protege com a perda de massa óssea. E a mulher acima dos 40, 45, que já começa a diminuir a menstruação e começa a entrar naquela fase que a gente chama do climatério, também perde um pouco mais de massa. Então, o que eu diria é, mantenha o que está fazendo, o que está perfeito, e procurar a orientação do ginecologista ou do ortopedista. Doutor, a alimentação pode influenciar na queda de idosos, né? O café, por exemplo, tem influência ou nenhuma influência? Não, a gente não tem nenhum trabalho científico que diga que a alimentação altere alguma coisa para a queda. O que a gente pode comprovar isso, a gente tem trabalhos nacionais, internacionais, em todos os locais, é que álcool gera isso, o cigarro também gera, porque altera a circulação, e outras medicações. Então, uma alimentação boa, independentemente de café ou não, a gente não tem nada que comprove isso. Doutor, falando em prevenção, né? Eu queria fazer agora um passeio pelo apartamento, pela casa dos idosos, né? Alguns fatores externos aí podem ajudar a prevenir quedas de idosos. No banheiro, por exemplo, o que o idoso pode fazer para prevenir uma queda? Então, há pouco tempo eu tive numa viagem, estava comentando aqui antes da gente começar a entrevista. Na Europa isso é muito comum e uma coisa que deveria ter, acho que em todos os banheiros, existe uma alavanquinha, um fiozinho, parece um varal que fica ao redor do chuveiro, que se o idoso tem um mal súbito ou cai, ele puxa aquilo e aquilo dispara uma campainha. Eu acho que a gente deveria começar a pensar em ter isso nas residências dos idosos, né? Outra coisa que é um pouquinho mais simples é os tapetes emborrachados e antiderrapantes, né? A gente sabe que as pessoas gostam de um tapete bonitinho, o algodão mais alto, mais baixo, enfim. Mas hoje a gente já tem esse mesmo tipo de tapete e embaixo ele é emborrachado e não derrapa.
Colocação de piso antiderrapante dentro do box também é uma grande indicação. Outra indicação boa são as barras, aquelas barras de alumínio ou de ferro, que podem ser colocadas dentro do chuveiro também. Saindo do chuveiro, indo já para próximo do vaso sanitário, de preferência ser plano, que a gente não tenha degrau entre o box e a saída e a ida para o resto do banheiro. Se a gente pensar no vaso sanitário, também acho que é fundamental no idoso, que já tem a sua capacidade de locomoção diminuída, aquelas barras laterais, que isso é comum a gente ver, principalmente nos banheiros de deficientes, né? Aquelas barras laterais ao redor também do assento, né? E assentos um pouquinho mais altos. O nosso padrão de assento no vaso sanitário ele é um pouco baixo. E se você perceber, para os idosos, eles já começam a ter uma dificuldade para tanto sentar-se quanto levantar-se do assento. Então a gente procurar também, na medida do possível, começar a ter um padrão um pouquinho mais alto. Para aqueles que têm o vaso sanitário muito baixo, existem casas especializadas que têm um elevador de assento. Então a gente pode colocar um assento mais alto que previne. O resto é questão de tapete no banheiro. Se a gente for pensar saindo do banheiro, então vamos pensar saindo do banheiro. Nos corredores. Corredores sem nada que obstrua, né? Então, a gente sabe também, as pessoas mais velhas gostam de um vaso aqui, acolá, e vão colocando e decorando, enfim. Corredores livres, os corredores preferencialmente também com barras. Quanto menos escada, melhor, né? As pessoas às vezes moram há 30, 40, 50 anos nas casas, aqueles sobrados que casaram e continuaram, e é um perigo. A escada também é um local onde as pessoas caem muito, né? Doutor, dentro do chuveiro, é interessante o idoso tomar banho sentado num banquinho de plástico? Isso, exatamente. Já existem também esses assentos. A gente tanto pode ser um banco de plástico normal, como também tem nas casas especializadas assentos para que você tome banho sentado. Eu acho que é uma grande indicação também. E tapetes, doutor? Menos é mais nesse caso? Esse negócio, o tapete, ele é o inimigo do ortopedista, né? Quanto menos tapete, melhor. Se a gente for pensar, o tapete é um objeto bonito de decoração, mas ele é fonte de ácaro para alergias, ele é fonte principalmente para as pessoas escorregarem, né? Então, o tapete, se quer ter um tapete, quer ter preferencialmente emborrachado, que não escorregue, né? Doutor, e o que fazer com o idoso que insiste, por exemplo, em subir num banquinho para pegar o alimento que foi armazenado num armário que fica a 2, 3 metros de altura? Como dialogar, como convencer o idoso de que ele tem limitações e de que ele não pode subir num banquinho nesse caso? Essa é a tarefa mais difícil, né? As pessoas hoje vivem mais, as pessoas querem morar sozinhas e muitas vezes as pessoas não conseguem entender que elas perderam determinadas capacidades motoras e cognitivas. Isso é muito perigoso. O idoso, quando sobe num degrau ou quando sobe num banquinho, além das fraturas, que é a área que a gente acaba atuando mais, os traumas crânioencefálicos, né, que a gente chama TCEs, são muito, muito prevalentes, né? O que a gente quer dizer? Eles acontecem demais nessas subidas mesmo. Porque o idoso perde o pé, ele cai, a cabeça é uma parte pesada no nosso corpo, então às vezes a pessoa bate a cabeça, tem uma hemorragia, mora sozinha e não tem nem tempo de socorro, né? Então o ideal é armazenar os alimentos num local de fácil baixo, acesso, né? Onde consiga pegar, exatamente. A ouvinte Maria Tereza, ela disse que está gostando muito da entrevista, tem 62 anos, ela falou que achou graça a gente ter falado da bengala, né? Ela disse que já usou bengala por prescrição médica, só que com tratamento e exercícios melhorou muito e hoje não usa mais, né? Então, assim, tem uma saída, né, doutor? Tem como precaver, melhorar, enfim, o equilíbrio dos idosos com exercícios físicos e outros fatores aí, né? Sim, tem sim. Isso é uma coisa multidisciplinar, né? A gente acaba fazendo a parte da fratura, mas a parte preventiva ela é fundamental. Hoje o tratamento do idoso ele tem um tripé muito importante, que é a ortopedia quando tem um acidente, mas principalmente o clínico e o cardiologista e o geriatra, né? O geriatra é uma especialidade muito importante porque o geriatra vai detectar alterações que essa pessoa pode ter do ponto de vista cognitivo, né, de entendimento, alterações pequenas que às vezes não são detectáveis e por orientações às vezes
de uma atividade física ou medicamentosa evitam as quedas. E aí o ortopedista não precisa participar, né? Quanto menos queda a gente tiver, menos aumenta a chance de complicações e de mortalidade no idoso decorrente da queda. Falando em saúde desse sábado, recebendo Maurício de Moraes, ortopedista e traumatologista do Hospital Lefort. A gente vai para um rápido giro 15. Estamos aqui falando de queda de idosos frequentes na terceira idade. Ouvinte pode continuar a participar por meio do SMS 50093, pelo facebook.com/Rádio Estadão. A gente tem um post lá, é só deixar a sua pergunta. A entrevista segue até às 10 horas da manhã. Giro 15. Acidente envolvendo 3 ônibus deixa pelo menos 9 mortos e 43 feridos em uma rodovia próximo a Dresden, na Alemanha. Ministério Público investiga agressões a moradores de rua durante a Copa em Porto Alegre. Prefeitura do Rio de Janeiro regulariza vans e combis que fazem transporte de passageiros em áreas com UPP. Cresce o número de denúncias de queimaduras urbanas em Porto Velho. Grandes bancos brasileiros fazem acordo para ampliar rede de caixas 24 horas fora de agências. Engavetamento entre 3 carros bloqueia uma faixa da esquerda da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, sentido centro, próximo a Ernesto Bottoni, em Pirituba. Eco Rádio Estadão. Oferecimento Tetra Pak. Diariamente pela Rádio Estadão, você fica atualizado sobre as questões ambientais. Dicas de bons exemplos no Pintou Limpeza. Bom, pessoal, eu sou Thiago Lacerda. Eu procuro evitar nas coisas que eu consumo, na medida do possível, agrotóxico, venenos, etc. Notícias sobre o meio ambiente no Eco Rádio Estadão. Anistiar desmatadores e reduzir as reservas legais pode, inclusive, estimular o aumento do desmatamento, a erosão e a desertificação. E um resumo dos fatos importantes com entrevistados interessantes no Planeta Estadão. Existe hoje uma lei de incentivo ao esporte federal que é muito pouco utilizada ainda. Está melhorando o nível de adesão, mas ainda é abaixo daquilo que o próprio governo disponibiliza. E além da lei federal, vários estados têm também leis estaduais de incentivo ao esporte. Rádio Estadão. Atitude no presente, de olho no futuro. Oferecimento Tetra Pak, embalagens 100% recicláveis, feitas com matérias-primas renováveis, como papel de florestas certificadas pelo FSC e plástico verde, derivado da cana-de-açúcar. Tetra Pak, protege o que é bom. Atenção passageiros, acaba de pousar nos Jardins o Jet Lag Pub, um pub temático repleto de referências nostálgicas à aviação. Jet Lag, uma verdadeira aeronave retrô em noites com altas doses de boa música, shows de rock, drinks e comidas desenvolvidas e servidas como nos charmosos serviços de bordo de décadas passadas. E então, você está pronto para decolar em nosso voo? Jet Lag Pub, Rua da Consolação, 3032 Jardins. Informações e reservas 5103-1400 www.jetlagpub.com.br. Na estação mais fria do ano, as informações mais quentes estão aqui, na rádio de quem quer saber. Inverno 2014, Rádio Estadão. Fique por dentro da situação nas estradas e aeroportos. Como está o trânsito na cidade? A previsão do tempo. É prestação de serviço com a credibilidade Estadão. Acompanhe também diariamente na programação dicas para aquecer o seu inverno, sugestões de passeios, cuidados com a saúde, os melhores restaurantes e opções de viagens para você aproveitar o frio ou fugir dele. Inverno 2014 é aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Oferecimento Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Previsão na Rádio Estadão, com a Clima Tempo. 9h51, mais uma participação da Fabiana Vaicamp, da Clima Tempo. E não é que o sol apareceu aqui no bairro do Limão, em São Paulo, Fabiana?
É isso mesmo, temos um solzinho em São Paulo, a temperatura está conseguindo subir por causa desse sol, só que mesmo assim a sensação ainda é de frio, tem essa massa de ar polar ainda atuando sobre o estado de São Paulo. Os termômetros marcam agora temperaturas entre 13 e 15 graus aqui na cidade, mas tem vento e esse vento traz um ar gelado que faz a sensação ser mais frio, né? No momento, pelos cálculos aqui, a sensação térmica agora em São Paulo é de apenas 9 graus. A frente fria que trouxe um pouco de chuva para o estado ontem já se afastou realmente e essa massa de ar polar ela é seca, então por isso que não tem mais expectativa de chuva hoje na maior parte do estado de São Paulo, apenas no litoral norte, que ainda tem muita nebulosidade, pode dar uma garoada, mas só isso mesmo. E amanhã o tempo fica aberto também por todas as praias paulistas. Alessandra, essa próxima madrugada pode ser ainda mais fria aqui no estado de São Paulo, né? Aqui na capital podemos registrar temperatura um pouco abaixo de 10 graus e no sul paulista, lá na região do Vale do Ribeira, até não se descarta a possibilidade de formação de geada em algumas localidades. E na madrugada de segunda-feira é a região de Campos do Jordão que deve começar o dia com geada. Mas esse frio não será duradouro, né? No decorrer da semana que vem a temperatura já vai subir bem durante a tarde, porque vamos ter predomínio de sol nesses próximos dias. E aí até na tarde de terça-feira nós já vamos sentir calor aqui na cidade de São Paulo. Obrigada pela participação, Fabiana. Até amanhã. Até amanhã. Abraço. Inverno 2014, Rádio Estadão. Oferecimento Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Informações com Bárbara Guerra. O Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque começa no dia 25 e é uma das atrações de inverno em São Paulo. Em sua 9ª edição, o evento apresenta aos visitantes inúmeras espécies de plantas exóticas e conta com uma ampla variedade de flores. Entre as espécies presentes, a orquídea Phalaenopsis, do tipo miniatura, é outro destaque deste ano. Muito florida, a planta tem cores intensas e variadas, como se tivesse sido pintada à mão. Como nos anos anteriores, haverá concursos de várias categorias de orquídeas, regido por normas nacionais de classificação. O Festival de Orquídeas e Plantas Ornamentais de São Roque vai até o dia 3 de agosto, às sextas, sábados e domingos, das 9 da manhã às 6 da tarde. O evento, que acontece na Avenida Aracaí, número 250, tem entrada gratuita. Bárbara Guerra, Rádio Estadão. Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Voltando com o Falando em Saúde, deste sábado estamos falando aqui de queda de idosos. Nosso entrevistado é o Dr. Maurício de Moraes, ortopedista e traumatologista do Hospital Lefort. Doutor, registrando uma participação da Bia Gabriel de Moraes aqui pelo Facebook. Ela pergunta qual é o tempo de recuperação de um idoso operado, né? E pergunta também se com o frio essa recuperação se torna mais lenta. Maria Beatriz. Maria Beatriz, o tempo ele varia. Normalmente as fraturas no idoso, em qualquer pessoa, acabam grudando ou consolidando em 4 a 6 semanas. Por que o inverno é um pouco pior? No inverno a gente contrai mais o corpo e o pós-operatório dessas pessoas a gente acaba tendo que cortar um pouquinho o músculo, que a gente depois costura novamente, e esse músculo está em recuperação e no frio, contraindo mais, dói mais. Outra coisa que acontece quando a gente opera essas pessoas, a gente normalmente põe um implante, uma peça de aço, às vezes é titânio, e o metal ele se comporta diferente no calor do que no frio. Não existe muito bem uma explicação do porquê, mas as pessoas brincam que a gente acabou de ouvir aqui a moça da Climatempo, do tempo, e que elas já sabem quando o tempo vai virar. Por quê? Porque a mudança de temperatura acaba dando uma alteração no metal e essa alteração no metal acaba dando um desconforto. Doutor, mais uma participação pelo Facebook do Walter Santos. Ele diz que quando uma pessoa com idade avançada cai, ela apresenta sérios problemas na região da bacia, né? A gente já tinha falado a respeito. Ele pergunta se o idoso ele pode ser 100% curado, se poderá ser curado, né? Então, são coisas importantes. A gente trata a fratura e a fratura
consolida, ela gruda e a pessoa volta a ter a capacidade para andar. Só que essas fraturas, principalmente ao redor do quadril, elas são associadas com várias outras coisas. O idoso, quando ele quebra, ele fica alguns dias acamado. O fato de ficar acamado diminui o quê? A mobilização, por exemplo, de secreção no pulmão. A pessoa já tem uma alteração pela própria idade, pode acumular mais secreção. Então, muitos idosos desenvolvem pneumonia no pós-operatório. O idoso se locomovendo menos, ele vai mexer menos, um exemplo, as pernas, os membros inferiores, pode ter alterações circulatórias. Então, eu costumo dizer que essa fratura ao redor do fêmur, ela recupera, mas ela é muito grave porque ela é associada a uma morbidade grande. Morbidade é a chance de mortalidade. Por quê? Porque o idoso já tem várias doenças que estão ali num limite, controladas, e quando tem um evento fratura, todas essas se desestabilizam. E aí o quadro agrava, né? Doutor, a gente falou de algumas dicas de prevenção, né? No banheiro, no corredor, na cozinha também, na sala, só que a gente esqueceu de falar do quarto do idoso. O que pode ser feito no quarto? Exato, então. No quarto, principalmente uma boa iluminação. Nunca dormir com tudo apagado, né? Uma boa iluminação, que não tenha nada muito próximo da cama, que quando o idoso desça para fazer o xixi dele da madrugada, ele possa tropeçar, né? Não ter tapetes também muito próximo da cama. Cuidado com esses biombos, que também é uma cultura das pessoas mais velhas, que colocam a camisa que usam no outro dia, o casaco, aquelas coisas que ficam interrompendo o caminho. Isso também é importante. Doutor, para a gente encerrar a participação do senhor do Falando em Saúde nesse sábado, queria pedir que o senhor fizesse, né, um resumo das dicas de prevenção à queda de idosos. Então vamos lá, eu acho assim, alguns cuidados eles devem ser tomados. Então, usar tapete emborrachado, antiderrapante, como a gente disse, no banheiro e na sala, fixo ao chão, né, barras de apoio laterais e aumentar a altura do assento sanitário. Não só no banheiro, mas em todo lugar, manter uma boa iluminação por toda a casa. Tentar usar cores diferentes na parede e no piso para não confundir o idoso. A gente já disse dessa dificuldade, às vezes, de visão do idoso. Usar um sapato com solado antiderrapante e tentar fugir das sandálias de dedo. Preferir sofás firmes e altos. É o mesmo problema do vaso sanitário. Quanto mais baixo, mais difícil para levantar do sofá. Não deixar escadas naqueles que moram em sobrados sem corrimão e utilizar fitas antiderrapantes nos degraus também, assim como grandes prédios usam. E deixar sempre o caminho livre de fios e sem bagunça, que é o que a gente acabou de comentar. Eu acho que esses cuidados são fundamentais, são essenciais e ajudam o idoso a evitar essas quedas e essas fraturas e os traumas tão desagradáveis. Ficam então as orientações do Dr. Maurício de Moraes, ortopedista e traumatologista do Hospital Lefort. Doutor, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muito obrigado, um grande abraço aos ouvintes. Encerrando o Estadão no Ar deste sábado, 19 de julho de 2014, com a apresentação de Alessandra Romano, redação e operações da equipe da Rádio Estadão, diretor de conteúdo do Grupo Estado é o Ricardo Gandor. Uma excelente manhã de sábado para você, obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Você ouviu Estadão no Ar.